No início do mês, a divulgação de imagens de uma mulher nua andando pelo centro de Varginha levantou uma polêmica. Até que ponto vai a falta de respeito do ser humano com o próximo? E esse episódio foi registrado em vídeo e compartilhado por diversas pessoas. Mas, além disso, o ato de filmar, fotografar e divulgar essas imagens de outras pessoas sem o consentimento pode ser caracterizado como crime. Veja na reportagem. A imagem das pessoas não pode ser divulgada por nenhuma forma ou mecanismo, impresso ou digital, sem a autorização. Isso é consequência dos chamados direitos da personalidade, que atingem indistintamente todas as pessoas. Quem desrespeita, comete crime. E quem ajuda a repassar o material pode sofrer pena de até 3 anos de reclusão. A Constituição Federal, ela consagrou o direito de personalidade, é um direito autônomo, está previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que diz que, em violar a imagem, a vida privada, a personalidade da pessoa, vai ser cabível uma indenização de natureza moral e também material, de acordo com o dano. E decorrente da divulgação da imagem, também é cabível o processo criminal. Então, vai depender do conteúdo da imagem que foi divulgada. Doutora Pamela verificou que no escritório dela ocorre aumento de casos do uso indevido de imagem pessoal. Temos casos muito recentes aqui no escritório, até mesmo de pessoas que estão caminhando na rua e de repente param só para poder ajeitar o cabelo, um batom, e de repente tem alguém dentro de algum carro, aí começa a gravar ou atrás de uma vitrine de loja. E normalmente isso acontece mais com as mulheres que são colocadas em situações vulneráveis. Até mesmo em fila de banco, às vezes está com uma roupa um pouco mais marcante, ou então está com um short mais curto. E aí a pessoa grava aquela imagem e lança aquilo nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. E quando vai ver, depois que o conteúdo já está lançado, é muito difícil, não tem mais como aquele controle para poder parar. Inclusive, em relação a isso, tem uma lei de 2014, que é a Lei do Marco Civil da Internet, em que prevê que a pessoa que viu que a sua imagem ou vídeo está lá na internet, ela pode fazer a solicitação para poder remover. Mesmo quem estiver em local público não pode ter a própria imagem divulgada sem o consentimento. Por ser público não quer dizer que possa publicar. Agora tem essa ressalva também em relação aos jornalistas, à TV, que ela pode publicar a imagem das pessoas de acordo com a autorização. Até mesmo aquele fato que seja público e necessita do conhecimento da sociedade. Então vai pedir aquela autorização para a pessoa e até mesmo se for imagem muito forte ou imagem de menores, vai desfocar a imagem. Então, isso é permitido. Mas uma pessoa comum está na rua, ou então está em uma festa e, de repente, tem aqueles fotógrafos de festa que ficam fotografando as pessoas e depois pegam aquelas imagens, até mesmo para fins comerciais. Então, se divulga sem a autorização da pessoa, não precisa nem comprovar o dano para que aquilo gere o dano moral. As profissionais do CREAS em Varginha manifestaram nota de repúdio pela violação dos direitos de uma usuária da CAPS, o Serviço de Saúde Mental, que teve vídeo divulgado há cerca de 15 dias, caminhando pelo centro da cidade com cenas de nudez. Ela estava numa crise mental aguda e aí várias pessoas registraram imagens dela, fizeram filmagens e tudo e compartilharam essas imagens dela nesse momento de crise mental que envolveu inclusive uma cena de nudez, então causou muitos danos para a imagem dela e a gente resolveu que a gente precisava se manifestar para a própria população ter consciência disso, consciência que é uma atitude que é criminalizada, que fere os direitos daquela pessoa que tem o transtorno mental e que, além disso,
causa muitos prejuízos para ela, inclusive para o acompanhamento dela psicológico e psiquiátrico. A veiculação, né, ou da pessoa com deficiência, ou da mulher, ou da criança, expõe aquela usuária, né, e aí às vezes a exposição a um risco, né, as pessoas passam a identificar essas outras nas ruas, se for de uma mulher vítima de violência, ela fica mais exposta, se for de uma criança, é muito complicado isso. Então, traz muitos danos, né? E com relação à nota de repúdio especificamente, uma pessoa com deficiência, em crise, que tem sua imagem veiculada e as pessoas aparecem, né, nos vídeos rindo, achando aquela cena engraçada e, na verdade, é uma cena muito triste, né, porque é uma pessoa que está doente, que precisa de tratamento e a intenção da nota realmente, né, é conscientizar a população de que isso não é legal, que isso não deveria ser feito de maneira nenhuma e se colocar na condição do outro, da sua família, né? É uma condição de saúde, então tomar esses cuidados. Em meio ao turbilhão de desrespeitos, a mulher é sempre o alvo preferido e a mais vulnerável na história. Claro que existem também diversos fatos que são feitos com homens, também mesmo com homossexuais, mas a mulher ela ainda continua numa posição de maior vulnerabilidade em relação a esses casos que a gente vê de divulgação na internet. Até mesmo casos de gravação de pornografias, que são aquelas pornografias íntimas, que elas são encaminhadas até mesmo para alguns chamados crushes, namorados, e posteriormente, após o término da relação, essas imagens elas são divulgadas. Então, esse tipo de imagem divulgada é crime e também gera dano moral à pessoa. E na dúvida sobre o que é certo ou errado em relação ao direito de imagem, faça o seguinte exercício. Imagine que essa pessoa faz parte da sua família ou é um amigo muito próximo. A partir desse ponto de vista, analise se você tem ou não a liberdade e o direito de divulgar essas imagens. Na dúvida, opte sempre pelo bom senso e pelo respeito ao ser humano.